Olá, começa agora o Rumos e Desafios. Nessa série Eleições 2018, nós vamos conversar com todos os candidatos ao Senado, Governo do Estado de São Paulo e Presidência da República. O convidado de hoje é vereador na cidade de São Paulo e candidato ao Senado. Mário Covas Neto, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Até pela tua história familiar, por toda a ligação com o PSDB, eu me surpreendi em vê-lo sendo lançado por outro partido. Qual é a história dessa candidatura, Mário? Na realidade, a candidatura não tem a ver com a mudança de partido. A mudança de partido ocorreu antes. Ou melhor, eu era até pré-candidato, eu tinha interesse de ser candidato a senador enquanto estava no PSDB. Mas a motivação de mudança de partido não se deu por conta de candidatura, se deu por conta de achar que o PSDB não consegue mais retomar suas origens. O PSDB foi criado como um partido que tinha um componente democrático forte, mas um componente ético também muito forte. E a partir dos anos, e acho que até que tem a ver também com o exercício do poder, ele acabou sendo tolerante com ações que no passado não era. E ao ser tolerante, ele também foi modificando a sua forma de ser, e o partido, de fato, hoje, ele está muito mais dominado por donos do que propriamente por líderes. E a partir daí, eu fiz uma luta ainda no diretório municipal do PSDB em São Paulo, promovi, articulei e mais, a gente dirigiu através do diretório municipal as prévias que levaram a candidatura do João Dória a prefeito e a vitória dele a prefeito de São Paulo. E muito com uma esperança de que essa vitória, com essa novidade, pudesse ser a retomada do que foi o partido. Mas, na verdade, não. O que aconteceu é que o João Dória, ele agiu no partido como um novo dono, um novo dono da cidade de São Paulo. E, enfim, e aí ficou claro para mim que a briga interna ela já não valia mais a pena. Na verdade, manter aquela posição, você estava se tornando muito mais cúmplice de um sistema que já não estava mandando mais certo. Aí eu procurei um outro caminho. A candidatura a senador, ela tem um outro viés, ela não tem a coisa partidária. Até porque, se fosse assim, teria muito mais lógica e muito mais tranquilo para mim ser candidato dentro do PSDB do que fora dele. A ligação, sem dúvida, da familiar, do meu pai e até a minha. Eu sou... Você também participou da fundação do partido, né? Desde a fundação. Não é um processo simples você sair, mas tem uma hora que você tem que tomar uma decisão na sua vida. Não dá para você ficar o tempo inteiro na mesma posição e quando você vê, você está, na verdade, defendendo aquele que não deve ser defendido. Isso a gente vê muito no PT e agora vê no PSDB também. Porque a opção pelo Podemos, que tem Álvaro Dias como candidato a presidente, também um ex-tucano. Isso. Na realidade, tem três motivos do Podemos. Primeiro, talvez o motivo que tenha mais me estimulado, tenha sido o fato de ter a candidatura do Álvaro Dias. O Álvaro Dias é alguém que tem muita história política, a vida pública dele é de mais de 40 anos, e ele não tem nenhum senão que o manche na história dele. E isso, para a gente fazer a campanha, é muito tranquilo. É muito fácil você fazer a campanha do Álvaro Dias, porque de fato eu acredito que para esse país transformar, é preciso ter alguém na presidência da República disposto a fazer essas mudanças. E eu acho que ele está. Então, é muito fácil. O outro motivo é o fato de você ter uma mulher na presidência do partido, uma mulher extremamente atuante, uma revelação na política nacional, que é a Renata Abreu, uma deputada federal, que conseguiu, num partido muito pequeno, transformar num partido hoje com uma representação de 18 deputados federais e 5 senadores, sendo a quarta maior bancada no Senado Federal. E alguém conseguiu isso simplesmente mostrando para essas pessoas que ingressaram no partido a possibilidade de transformação através de um partido novo, moderno, que tem um viés não só democrático, mas também um viés moderno de você usar as redes sociais, usar a forma de integração ou de aproximação do eleitor junto ao seu representante. E o terceiro motivo, aí é um motivo muito mais pessoal, é por acreditar que, sendo Podemos um partido novo, ele não tem ainda os vícios dos grandes partidos. E a gente, de alguma forma, pode influenciar para que ele se torne, de fato, um partido grande e democrático. O Podemos nasceu não para ser um satélite de outros partidos, tanto que
tem candidato a presidente da República, tem alguns candidatos a governador no Brasil, candidatos a senador e também chapa de deputados completa. Então, ou seja, é um partido que veio para crescer e eu quero estar desde o início exatamente para a gente poder promover internamente aquilo que a gente acredita como um partido democrático e participativo. Há poucas semanas das eleições, o nome do candidato do Podemos à presidência, o Álvaro Dias, ainda não decolou, né? Ainda está ali estacionado nos 3%, 4%, 2%, fica ali nessa... E o do Márcio França, que é a coligação aqui regional de vocês, também ainda aparece em terceiro lugar. Isso prejudica a tua campanha de alguma forma? Pode ser que sim, pode ser que não. Se bem que esse resultado ele ainda não está definido. No meu modo de ver, não é assim. Você tem um contingente grande de eleitores que ainda estão observando os candidatos para definir o seu voto. No caso da presidência da República, por exemplo, eu lembro que em 1989, quando teve a primeira eleição para presidente, o quadro era bem parecido com o atual. Você tinha um candidato que num partido inexpressivo, um candidato sem muita estrutura, mas um candidato que vinha muito na linha de que eu sou o salvador da pátria, que era o Collor, muito parecido com a posição do Bolsonaro. E todo mundo naquela época achava que ao começar a propaganda eleitoral ele fosse cair e fosse desidratar, porque o partido não tinha estrutura nacional, etc. E não aconteceu, assim como não está acontecendo com o Bolsonaro. Bem, ali naquela época também tinham muitos candidatos como tem hoje, e ficou uma alternância num segundo lugar que parecia claro que o eleitor estava procurando qual era a alternativa ao Collor naquele momento. E aí o Lula foi o segundo colocado com 14% só dos votos. Brizola com 13%, meu pai teve 11% e assim por diante. Ou seja, foi para o segundo turno alguém com 14%. Se você olhar esse quadro e imaginar que ele possa se repetir, a meu ver, ele está muito parecido, qualquer um dos candidatos atuais pode chegar aos 14%, inclusive Álvaro Dias. Então, primeiro, não acho que está descartado a possibilidade dele chegar no segundo turno. Segundo, para mim está longe de uma definição ainda da campanha presidencial. No caso de governador, não. Aí é uma coisa que sensível, que você já percebe. Hoje você tem um embate, claro, entre o João Dória e o Scaff, mas o Márcio França veio de duas pesquisas um aumento de 100% do apoio a ele. Ele veio de 4 para 8. Se na próxima pesquisa agora, que deve sair nessa semana, ele tiver aumentado ainda mais, eu acho que a possibilidade de embolar entre os três é bastante provável. E aí, o embolar entre os três pode dar um segundo turno com qualquer candidato. O que modifica não é o fato de, eventualmente, os candidatos que eu apoio não estarem numa boa condição. O que modifica é que o eleitor tenha a tendência de seguir o mesmo número na cédula dele. E aí, o meu número, sendo 19, eu não tenho candidato a governador. O candidato que eu apoio é 40, não é 19. Né? Meu candidato a presidente que é 19. Isso pode ser um fator pode, porque o eleitor, muitos deles, na hora de votar, se por acaso quiser votar em mim e na hora se confundir no número, ele não vai pedir orientação e vai acabar votando em outro. Então isso pode ser um fator, mas não é muito mais por um erro do que propriamente por uma ligação entre candidaturas. Falando da tua campanha especificamente, o nome do teu pai tem aberto portas, você, muito mais conhecido na cidade de São Paulo, fez carreira política lá, é vereador. De que forma o nome do Mário Covas, a imagem do Mário Covas, a marca que o Mário Covas deixou, tem aberto portas para você? Você imagina uma coisa, olha, não há cidade nesse estado que eu vá que não tenha um próprio público com o nome dele. Não há. Eu acho que não tem uma pessoa que tenha sido tão homenageada quanto ele. Faz 17 anos que meu pai faleceu e ainda assim não é raro eu encontrar uma pessoa que, claro que numa faixa etária um pouco mais velha, mas alguém que viveu algum momento com ele, conta o que viveu com uma emoção muito grande.
eu vejo gente me contar as coisas e o olho ficar cheio de lágrima. Ou seja, a presença dele, depois de 17 anos, ainda é muito forte. E ele é muito forte, não é só dentro do PSDB, não é isso. Isso extrapola. Invariavelmente, você vê o nome dele sendo citado por pessoas de outros partidos, ou até pessoas fora do mundo político, mas como sendo uma referência. Óbvio que isso só me ajuda. Me ajuda, de um lado, de abrir portas, mas aumenta a minha responsabilidade como homem público, porque eu tenho que ter o cuidado de tentar ou procurar não manchar essa história toda. Então, o esforço da gente é sempre muito grande. Você sabe que na campanha, desde a primeira eleição, as pessoas vinham e falavam assim, olha, se você for metade dele, 50% dele já está bom. Tinha outros que eram mais bondosos, falam assim, se você for 10%, eu gostava mais desses 10%, porque dava menos responsabilidade. Mas a verdade é que a gente tem que tentar fazer o melhor possível, porque é óbvio que a pessoa faz a ligação daquela pessoa que ela tem como referência como um político, veja, num país onde político e política é coisa ruim, né? Alguém que fez política a vida inteira tem a imagem tão boa quanto ele tem, é uma coisa realmente surpreendente. Então, para mim, o importante é você tentar manter as bandeiras, ou melhor, manter os princípios que nortearam a vida pública dele. É isso que é o que a gente procura fazer. Óbvio que abre portas. Além do aspecto físico, porque eu te acho muito parecido com ele, né? Você sabe que eu nem me acho tão assim, mas cada vez que eu vou num lugar, as pessoas ficam falando, eu estou me convencendo disso. Tem sido uma constante nas entrevistas aqui, tanto de candidatos ao Senado quanto para governador, da perda de protagonismo do Estado de São Paulo dentro da União. Uhum. Você concorda com esse conceito e o que você acha que, como senador, pode fazer para ajudar a melhorar isso? Eu acho que o senador tem que brigar pelo Estado. Diferente do deputado, que representa muitas vezes uma região, um segmento, um tema, o senador não, são só 3 por estado e eu acho que eles têm que defender o estado que eles representam. Isso, às vezes, ao longo do tempo, foi se modificando. Veja só, você tem os 3 senadores aqui de São Paulo atuais, foram ministros em algum momento na sua trajetória. E foram ministros porque tinham lá qualidades para ser. Não estou criticando isso, não. Mas, ao assumir o cargo de ministro, 2 coisas acontecem. Primeiro, ele começa a desenvolver políticas que sejam mais apropriadas para o governo federal e não necessariamente para o governo do Estado. Segundo, assume no lugar dele um suplente que participou do processo eleitoral junto com ele, mas não veio carregado de votos. E esse suplente, muitas vezes, está muito mais preocupado em saber quanto o titular vai voltar para sua função do que propriamente a representação do qual ele faz parte. Então, eu acho que o senador ele pode e deve brigar mais pelo Estado. Hoje nós contribuímos para os impostos federais, o Estado de São Paulo contribui com 40% de tudo que se arrecada, mas volta apenas 3%, um pouquinho menos de 3%. Bom, é óbvio que ao fazer isso, você está contribuindo para um desenvolvimento do resto do país. Mas 3% me parece muito pouco. Há muitos investimentos que o governo federal faz em outros estados e que não faz aqui. Por exemplo, no caso do metrô. O metrô, o governo federal entra em todos os lugares, São Paulo é totalmente custeado pelo governo do estado. Eu acho que e propus para os meus, já em debate com os outros meus concorrentes ao Senado, que a gente se comprometesse a que pelo menos 1/4 disso, ou seja, os 10% dos 40%, ou 10% daqueles 40%, ou seja, 25% do total, que a gente consiga manter como mínimo necessário para que São Paulo possa desenvolver suas ações. Inclusive pensando o seguinte, primeiro, São Paulo não é livre dos problemas, tem vários problemas para serem resolvidos. Segundo, se você conseguir desenvolver mais São Paulo, você vai contribuir mais para o país, com certeza. O Rumo dos Desafios vai para um rápido intervalo. A gente volta já. O Rumos e Desafios está de volta. Hoje a gente conversa com Mário Covas Neto, candidato do Podemos ao Senado. Mário, quais vão ser as tuas principais bandeiras no Senado? Bem, a primeira eu já falei anteriormente, quer dizer, você recuperar
protagonismo de São Paulo, brigar para o Estado. Brigar a ponto do seguinte, eu acho que a gente não pode transformar a atuação do senador como uma atuação partidária. Então, não importa para mim quem será o governador ou o presidente da República. Eu tenho que olhar para São Paulo sempre como prioridade. Se eventualmente o presidente da República for do mesmo partido que o meu e o governador não posso ficar tentado a fazer uma política que seja muito mais favorável às intenções do presidente da República e contrariar o interesse de São Paulo. Então, primeira coisa é ter muito claro qual é o papel do senador. A segunda coisa é você contribuir para a série de reformas que são tão anunciadas e que são postergadas. Falta vontade política, falta entendimento e falta também, me parece, que é a participação popular para que as coisas de fato aconteçam. A gente escuta isso, você escutou desde pequeno e eu também, que o Brasil é o país do futuro, né? E esse futuro nunca chega. Está na hora de ele chegar e que o país seja um país do presente. Bom, então destravar a economia e fazer o país ter mais crédito e você fazer com que a roda gire de tal forma que haja aumento de consumo, quer crédito para ter aumento de consumo, aí você tem aumento de produção, você tem mais emprego, tem mais renda, enfim, e a economia vai girar muito mais rápido. Isso não é atribuição de um senador, mas a gente pode contribuir politicamente para pressionar para que isso aconteça. Acho que você brigar o tempo inteiro para manter um nível de controle da economia, mas com uma alta carga de desemprego, essa conta está errada. As reformas todas que são necessárias são importantes para que o país possa ter mais recursos para investimento. Olha, você tem um país que tem uma alta carga tributária, talvez a mais alta do mundo, e, no entanto, sobra muito pouco dinheiro para investimento. E todas as ações, seja na área de saúde, educação, transporte, mobilidade, segurança pública, todas essas, elas precisam fundamentalmente de investimentos. Então, olhar o Estado e as 170 empresas públicas nacionais, elas são importantes, todas elas? Bom, o que for importante e necessário, mantém. O que não for, é melhor a gente extinguir. Você pega uma coisa, uma empresa como a que cuida do transporte do trem-bala, ela custa alguns milhões de reais por ano simplesmente para empregar gente e ela não tem absoluta necessidade. Não existe o trem-bala. E a curto prazo, me parece que não vai existir. Então, para que você manter uma estrutura assim? Bom, dá uma analisada nessas empresas todas, ver o que de fato é necessário. Vamos diminuir um pouco desse custeio todo. Vamos fazer as reformas que são tão necessárias, seja a reforma tributária, para dar mais poder para os municípios e mais atribuição, a reforma política para que você tenha uma quantidade de partidos realmente que seja compatível com as ideologias que tem, e não um festival de partidos que servem só para você abocanhar uma parte do fundo partidário, fazer a reforma eleitoral, acabar um pouco com essa história de quem tem dinheiro tem mais chance de quem não tem, que é o que acontece hoje, ou quem já está tem o privilégio de quem não está. Enfim, você tem uma série de ações aí, a reforma previdenciária, reforma fiscal, você tem uma série de reformas que precisam ser feitas. Eu quero contribuir para que isso seja feito o mais rápido possível. Você tem ligação familiar com a região? Sim. O governador que você apoia, Márcio França, foi prefeito aqui de São Vicente, tem uma ligação ainda maior, então tem grande conhecimento dos problemas que afligem a região. Qual é a tua visão sobre a Baixada Santista e de que forma também... Olha, eu tenho feito muita campanha pelo interior. Eu sou um vereador de São Paulo e, portanto, a minha atuação se circunscreveu à cidade de São Paulo. E para o interior, a gente vai absorvendo as várias realidades e alguns pleitos regionais. E, invariavelmente, essa pergunta é feita para mim. Qual é a sua proposta para a nossa região? E eu tenho procurado evitar falar alguma coisa assim, porque exatamente pelo que eu falei antes, ou seja, eu acho que o senador ele tem que se preocupar com o Estado como um todo. E as ações que ele puder desenvolver a favor do Estado vão beneficiar
a Baixada Santista, como vão beneficiar o interior ao capital. Óbvio que você tem algumas ações que são pertinentes a um único local. E essas a gente tem que estar sempre aberto e disposto a trabalhar a favor. A questão aqui do Porto, que é uma questão que ultrapassa os limites da cidade de São Paulo, da Baixada Santista. Interessa o Estado, interessa o Brasil. Você tem um porto com a importância que tem aqui. Como é que você como é que você faz para o escoamento da produção servir a ponto da exportação ser mais utilizada? Obviamente, você vai chegar num sistema, qualquer que seja a modificação, que vai beneficiar aqui a Baixada Santista. Eu acho que o país tem que se preparar para o futuro e acredito que o Brasil será a fonte de alimentos para o mundo. E ele tem que se preparar para isso. É preciso que a gente tenha um processo de estímulo à produção agroindustrial, tecnologias nessa área, o estoque de produção, o escoamento dela e trabalhar firmemente para que o país possa se preparar para essa tarefa futura. Num país globalizado, eu acho que os países acabam assumindo papéis. O papel do Brasil certamente vai ser o fornecimento de alimento e de água para o mundo. Tá chegando já na metade do último bloco, pedaço para a gente falar um pouco mais de um lado pessoal teu. Mário Covas foi uma grande personalidade, como você disse aí, 17 anos depois da morte dele, você ainda encontra gente que se emociona de falar dele. E você teve o privilégio de crescer e de tê-lo como pai, de trabalhar junto com ele. Queria saber um pouco da tua relação com ele desde a infância, como é que foi, de que forma te influenciou também? Olha, é assim, meu pai foi candidato a primeira vez a prefeito de Santos, em 1961. Eu tinha 2 anos de idade. Em seguida, ele não ganhou a eleição, mas em 62 ele se elegeu deputado federal. E aí fez uma trajetória, deputado federal, se reelegeu, aí veio o AI-5, cassou, ficou 10 anos fora da atividade política, voltou, foi deputado, senador, prefeito de São Paulo, governador, candidato a presidente da República, constituinte. Ele teve uma longa trajetória política. Eu vivi com ele, próximo dele, esse tempo todo. Óbvio que algumas coisas você vai aprendendo ou adquirindo em função da própria convivência. Não é que eu concordasse com tudo com ele, não. E muitas vezes a gente fez embate. Mas o embate até é interessante, até para você ver o outro ponto de vista. Meu pai tinha essa qualidade. As pessoas diziam, ele é um espanhol, turrão. Não, ele tinha convicção no que ele falava. Ele tinha muita convicção. E ele discutia em pé de igualdade com quem quer que fosse. Ele queria saber qual era a verdade alheia, exatamente para ter confiança na sua própria verdade. Isso está longe de ser um ato de rebeldia ou de firmeza. Não, era muito mais um ato democrático de saber que ninguém é dono da verdade. Então, essa história política dele era absolutamente absorvente. Para nós, da família todas, mesmo quando ele estava no auge da sua carreira política, mesmo que você não quisesse, acabava participando de alguma forma, porque as pessoas te procuram, querem saber, são curiosos para saber seu posicionamento, são curiosos até mesmo para resolver problemas. Então, você acaba vivendo muito isso de perto. Meu pai tem ensinamentos absolutamente fantásticos, tanto que ele é reverenciado, extrapola o PSDB. E quando me perguntam, não, você é herdeiro? Não, eu não me considero herdeiro de nada, não. Eu acho que, no caso do meu pai, ele tem uma figura política tão acima que ele tem vários herdeiros, tem vários seguidores, tem várias pessoas que têm ele como base. Eu sou um deles e quero poder fazer isso bem feito. E da minha forma, eu tenho a minha história, não é a história dele, é a minha história. Espero poder, no futuro, ter aí os 10% de reconhecimento que ele teve. Quais são as paixões, afora a política, que movem o Mário Covas Neto?
Eu gosto de viajar bastante, eu gosto de conhecer outras coisas e saber o que acontece no mundo. É muito importante esse intercâmbio, porque isso te baliza um pouco os limites que você pode atuar. Gosto de conhecer um pouco a vida das pessoas na sua simplicidade. Enfim, eu tenho agora uma filha de 3 anos que absorve o meu tempo de folga com muito prazer, né? Alguém que está aprendendo a falar e cantando a musiquinha do pai. Não tem nada mais gostoso do que isso. Então, enfim, tenho muitos prazeres em convívio familiar e convívio com as pessoas. Não sou um cara sofisticado. Queria deixar agora, a gente tem 2 minutos e meio, para você deixar uma mensagem, falar diretamente com quem está assistindo a gente e deixar uma mensagem final. Bem, eu quero dizer o seguinte, eu me apresento como candidato a senador porque acho que posso representar bem o Estado de São Paulo. Acredito que, ao longo do tempo, o Senado foi perdendo um pouco essa importância, o significado dele. E eu acho que a gente pode recuperar isso. Tenho, claro, algumas propostas no sentido de melhorar a situação do país e quero ver se isso pode ser implementado. A gente propõe, por exemplo, uma redução do tamanho do Senado. Hoje são 3 senadores, a gente pretende que seja diminuído em 1/3, que sejam 2 senadores. A gente pretende também fazer com que a Câmara dos Deputados tenha realmente a sua representação correta, ou seja, o número de eleitores por deputado seja o mesmo em São Paulo como é no Acre. E com isso, só fazendo isso, tomando como base São Paulo, você vai reduzir a Câmara de Deputados de 515 para cerca de 300 deputados. Ou seja, na diminuição de senador e de deputados, você tem uma economia de algo como 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano. Acho que a gente atuar no sentido de ter eleições gerais a cada 4 anos e não essa coisa a cada 2 anos, que acaba sendo um custo muito grande, não só para preparar e executar essa campanha, como também gera uma incerteza no mundo empresarial que leva muitas vezes a uma economia, uma instabilidade econômica. Então, não tem sentido você fazer uma eleição a cada 2 anos, pode ser a cada 4 anos. A gente fazer as mudanças, o meu suplente tem me seguido em todas as minhas andanças, tem ouvido e tem sido alguém que está sendo, vamos dizer, alguém que está seguindo aquilo que a gente se compromete. Mas eu quero tentar mudar isso também e colocar que o suplente seja o segundo colocado na eleição, de tal forma que, se o titular tiver que sair do cargo, quem vai assumir o lugar dele é o seu maior concorrente de outro partido. Então, é uma série de ações que a gente pretende desenvolver e eu acho que a gente pode ser um digno representante de São Paulo. Por isso, se as pessoas acharem que isso é possível, vote Mário Covas 191. Esse foi Mário Covas Neto, candidato do Podemos ao Senado. Mário, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. O Rumos e Desafios Eleições 2018 volta no próximo programa. A gente se vê. Tchau.